Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a aumentarem exponencialmente suas chances de reconhecimento, promoção e crescimento profissional contínuo. Hoje, no episódio 84, a continuação da parte 2 do tema relacionado à gestão de pessoas. Gestão de pessoas é 1/3 do resultado de uma empresa. Se você conhece ou já ouviu falar no Daniel Goleman, que escreveu Inteligência Emocional, um dos clássicos, e num dos artigos da Harvard Business Review, ele escreveu o quão importante é a boa gestão e liderança das pessoas responsáveis por 1/3 do resultado de toda a empresa, sendo o segundo terço voltado à qualidade do seu sistema de gestão que leva ao desempenho e outro terço voltado à parte externa à empresa, concorrentes e outras coisas voltadas à parte externa e não interna da empresa. Então, no dia de hoje nós vamos dar sequência nesse episódio, na parte 2, fazendo com que os supervisores e líderes de produção tenham um domínio dos processos mais importantes da área de recursos humanos, onde é um instrumento viabilizador da sua gestão de pessoas para que tenha impacto no resultado. Então, se você gosta de conteúdo, já deixa o seu like, que tem muita coisa interessante que você não pode perder em relação à gestão de pessoas. Pessoal, essa é uma árvore na qual eu sempre menciono nos nossos conteúdos que é importantíssimo para que um supervisor, um coordenador, um encarregado, um líder de produção realmente possa construir a sua carreira profissional plena com reconhecimento, promoção e crescimento profissional. Essa visão que é importante de carreira, ela é construída a partir de 3 pilares. Pilares na onde o profissional possa construir a sua vantagem competitiva através do momento em que ele elimina ou diminui uma limitação significativa que a sua empresa possua num determinado momento, ou seja, que ele elimine ou possa diminuir uma dor que a sua empresa tenha junto ao seu cliente, fazendo a criação, a geração de valor a seu benefício, ao benefício da empresa. O segundo pilar é sustentar essa vantagem competitiva construída e terceiro é você capitalizar a vantagem construída e ir construindo uma outra. Então é através desses 3 pilares que realmente o profissional consegue construir uma carreira plena e principalmente na terceira, que é a capitalização da vantagem, é que ele tira o proveito dessa geração de valor que ele começou a despertar na empresa, fazendo com que a empresa o perceba mais do que nunca como um talento e que não pode perder. E a melhor maneira de uma empresa segurar e manter e reter bons profissionais é através de promoção e aumento salarial. E nesses conteúdos que nós fazemos semanalmente, nós sempre damos dicas em relação a como construir valor, como eliminar ou diminuir uma limitação significativa que a sua empresa tenha junto ao cliente. E dando sequência no episódio anterior 83 e nesse 84, a segunda parte em relação a um bom conhecimento no processo de gestão de pessoas que um líder de linha de frente deve ter. Então isso é competência fundamental e importante. Nós vamos abordar mais em profundidade nos próximos slides. Vamos lá então. Pessoal, só para dividir mais uma vez, como eu montei basicamente 3 episódios voltados na gestão de pessoas e na necessidade importante que você, como líder de frente, precisa dominar para que você tenha resultado, para que você possa ser reconhecido realmente como um líder de pessoas. No episódio 83, nós falamos sobre uma visão geral de um modelo de gestão. Não basta apenas falarmos sobre gestão de pessoas. É importante entender como a gestão de pessoas está inserida dentro de um modelo maior de gestão, onde a gestão de pessoas nada mais é do que a composição de processos que vão viabilizar a utilização da liderança para que a sua equipe, bem como a liderança, tenham os comportamentos necessários para se atingir o resultado. Então a gestão de pessoas ela está inserida para suportar o modelo completo do sistema de gestão. Falamos um pouco também sobre
a visão da gestão de pessoas, a função da gestão de pessoas, a visão geral dos 3 pilares formadores de gestão de pessoas e os principais erros na gestão de pessoas. E hoje nós vamos fazer um resumo rápido para quem perdeu aí o conteúdo do episódio 83, que você pode acessar aí no canal. E basicamente no episódio de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o detalhamento dos 3 pilares da gestão de pessoas e principalmente quais são os processos de RH dentro de um dos pilares de gestão de pessoas que o supervisor deve conhecer. Então, dentro da gestão de pessoas existem uma série de processos e nós vamos destacar aqui os principais, na qual a liderança de linha de frente da produção ela precisa ter conhecimento e precisa dedicar um tempo semanal para que entenda e execute esses processos conforme está descrito aí pela gerência. No episódio 85, na semana que vem, nós vamos falar sobre os processos de RH que o supervisor de produção deve focar. Aqui nós vamos dar, em linhas gerais, o conhecimento de todos eles, os principais, e na semana que vem nós vamos falar um pouco daqueles que o supervisor deve dedicar o maior tempo para que vá construindo aí um bom relacionamento interpessoal com a sua equipe, bem como os seus colegas e os seus superiores. E também no episódio 85 nós vamos ver os processos de RH que estão em controle do supervisor, que o supervisor pode realmente estar gerindo da forma em que a empresa valoriza, porém sem necessidade aí de ter apoio de muita gente, simplesmente colocando em prática algumas coisas importantes, algumas dicas importantes que eu vou dar a você. Então hoje, especificamente, os temas voltados ao episódio 84 e na semana que vem nós vamos falar do episódio 85 nos temas que nós já abordamos hoje. Voltando e recapitulando realmente o que é a gestão de pessoas. Gestão de pessoas nada mais é do que o cuidado com as pessoas, é o cuidar das pessoas. E a função diferencial dela é ganhar aí o coração, que é a parte emocional do cérebro, e a mente dos colaboradores, que é a parte aí racional, para gerar o seu pleno comprometimento funcional e emocional. Então, quando você transita entre a parte emocional e a parte racional, voltado às pessoas, você faz com que crie uma multiplicação do desempenho que elas têm vezes o nível de comprometimento que eles podem atingir, fazendo com que o resultado seja realmente exponencial. Então, a gestão de pessoas ela tem como função criar processos que, uma vez que a liderança coloque em prática, ele possa realmente ganhar não só a mente racional, mas também o coração, a parte emocional, fazendo com que uma equipe seja profundamente engajada. E nós vamos dar todas as dicas para que você possa construir esse processo no seu dia a dia. Falamos também sobre qual é a chave da motivação. Então, o resultado final de qualquer empresa, ele é derivado, ele é resultante principalmente do nível de empenho que as pessoas têm perante a empresa. Se as pessoas têm um desempenho alto, o resultado final vai ser alto. Se as pessoas têm um nível de desempenho baixo, o resultado final vai ser baixo. Não só as pessoas, a equipe, mas bem como a sua liderança. E para que as pessoas ou a liderança tenha um nível de desempenho alto, é necessário que ela se comprometa, que ela tenha um nível de comprometimento alto. E para que elas tenham um nível de comprometimento alto, é necessário que elas estejam motivadas, que seu nível de motivação seja altíssimo. E para que ela esteja motivada, é necessário que o nível de satisfação das pessoas seja alto, fazendo com que exista uma relação direta de causa e efeito entre o nível de satisfação das pessoas, que é a causa, com o resultado. Então, significa que se as pessoas estão satisfeitas em seu ambiente de trabalho, com a sua liderança e com a empresa como um todo, logicamente o resultado final da empresa vai ser bom. Portanto, se existe um nível de insatisfação crescente, o resultado final vai sendo decrescente. É diretamente proporcional.
Por isso que é tão importante a liderança fazer aí as pesquisas de clima, ou nem sempre é necessário isso, mas sentindo e conversando com a equipe para lidar com qualquer tipo de insatisfação, juntamente aí com a área de recursos humanos, juntamente com a direção da empresa, para que a sua área realmente note esse tipo de insatisfação e possa trabalhar cada vez mais para diminuí-lo. E nós destacamos também que sentir orgulho daquilo que faz e para quem faz é a chave para encontrar a raiz da motivação das pessoas. E na Great Place to Work, que é o certificado que mede as melhores empresas para se trabalhar do ponto de vista do funcionário, orgulho é a pontuação de maior valor e terá maior orgulho aquelas pessoas que tiverem o seu nível de satisfação mais alto e, consequentemente, seu nível de insatisfação baixíssimo. Por isso, realmente, orgulho tem a ver com o nível de satisfação e, consequentemente, resultado final da empresa. Nós falamos também sobre os 3 pilares de gestão de pessoas, para que as pessoas realmente possam estar comprometidas e cada vez mais satisfeitas no seu ambiente de trabalho. Entra então a gestão de pessoas, que tem como função basicamente atender às necessidades das pessoas para que o sistema de gestão como um todo seja rodado e atinja as metas do orçamento determinadas aí pela empresa. É através da gestão de pessoas que gera-se o comportamento necessário para que a liderança possa atingir as metas organizacionais. E a gestão de pessoas, que faz com que atenda às necessidades delas, é composta basicamente por 3 pilares. O primeiro pilar é a gestão do clima, é o barômetro, é a medição da pressão interna, é o quanto as pessoas estão contentes ou não com o sistema de gestão de pessoas, como que a liderança basicamente trabalha, desafia e respeita essas pessoas no seu dia a dia. O segundo pilar é a gestão da cultura. Cultura é aquilo que a gente faz todos os dias, é o que nós colocamos em prática, e o sistema de gestão é aquilo que a gente deveria fazer. A gestão de cultura nada mais é do que a avaliação de qual é o desvio em relação ao sistema de gestão escrito e o quanto de fato estamos praticando. E uma boa gestão da cultura faz com que detecte esse desvio e possa tomar ações rápidas para diminuir cada vez mais. E um dos instrumentos para analisar desvio do sistema de gestão esperado com o da cultura é a própria gestão do clima, é a própria pesquisa de satisfação interna. O terceiro pilar, que compõe a gestão de pessoas, são os processos de RH. São todas as políticas, procedimentos e ferramentas que apoiam os líderes e equipes na gestão de pessoas no dia a dia, gerando o comportamento adequado através do atendimento das necessidades das pessoas, fazendo com que elas fiquem comprometidas e que favoreçam o líder rumo ao resultado que a empresa espera. Então, nós falamos um pouco sobre cada um desses pilares e falamos também que a adesão das pessoas aos desafios do negócio será sempre proporcional ao atendimento das suas necessidades. Então, perceba bem, a adesão das pessoas aos desafios do negócio será sempre proporcional ao atendimento das suas necessidades, entre as quais são as necessidades, quais são as expectativas dessas pessoas no dia a dia, que elas sejam realmente capacitadas, que elas tenham aí, que elas sejam expostas ao desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional no dia a dia, é uma das necessidades que as pessoas desejam e estão dentro dos processos principais de RH. Uma outra necessidade que as pessoas querem, que as pessoas aspiram, são oportunidades profissionais e de carreira, e na grande maioria essas oportunidades profissionais vêm a partir do momento que a liderança desafia a equipe com metas realmente desafiadoras, metas realmente que sejam
desafiadoras para a equipe, a partir do momento que a liderança traça metas desafiadoras, causa oportunidades para quem quer crescer, para quem quer se destacar. E, basicamente, uma vez que elas se destacam, elas podem ser identificadas como possíveis talentos para crescer na empresa. Uma outra necessidade, um outro processo que as pessoas visam é a remuneração e reconhecimento. A partir do momento que a gestão criou as oportunidades, dando metas desafiadoras, e algumas pessoas começando a obter destaque, elas podem realmente fazer e criar o seu plano de carreira dentro dos processos de RH, fazendo com que haja reconhecimento e uma remuneração diferenciada, que pode variar de fixa até variável, mais benefícios. Então esses são os três processos dentro dos processos de RH, que é um pilar da gestão de pessoas, fazendo com que, uma vez que esses processos sejam atendidos aí conforme as expectativas das pessoas, realmente faz com que elas tenham adesão e se comprometam cada vez mais. E, para obter então a plena adesão das pessoas, cabe aos líderes atender às necessidades pessoais e profissionais. Está aqui uma das três principais, que são esses processos embaixo aqui de RH, onde processos e ferramentas de RH, que a gente acabou de dizer, são os seus importantes viabilizadores. Portanto, para eu saber se esses processos eles são eficientes ou não, é necessário que eu meça o quanto as pessoas estão comprometidas, levando então a conseguir com mais facilidade o resultado final esperado. Se eu não estou conseguindo que as pessoas se comprometam e, consequentemente, não estou conseguindo o resultado esperado, é necessário entender que esses processos não são tão eficientes assim e precisam ser revistos. Então isso nós falamos aqui apenas um resumo em relação ao episódio 83. E, logicamente, que os processos de RH, bem como a gestão de pessoas, são processos que devem alavancar o comportamento necessário desejado para que realmente a liderança possa atingir os resultados e as metas esperadas. E nós falamos então, uma vez que você tenha um pouco mais clareza dos pilares do processo de gestão de pessoas, desses três pilares, bem como dos processos importantes, e esses três são o que as pessoas mais aspiram, o quanto você conhece, o quanto você como líder, como supervisor, como encarregado, como coordenador de produção, como gerente, o quanto você conhece, o quanto você dispensa tempo para estudar esses processos, para criticar de uma maneira adequada junto à área de recursos humanos e sua chefia imediata, e mais do que isso, o quanto você coloca em prática, percebendo através do dia a dia com as pessoas, dando o devido feedback para a área de recursos humanos para verificar se eles estão sendo eficientes ou não. Então nós falamos um pouco da necessidade da liderança de produção conhecer e dedicar tempo para conhecer aí e aplicar esses processos de recursos humanos. E, na verdade, no episódio de hoje, eu gostaria de destacar que existem no mínimo mais 8, 9 processos importantes que você deve entender que está debaixo do guarda-chuva da área de recursos humanos. A área de recursos humanos ela é responsável em desenvolver esses processos, estabelecer indicadores de eficiência e eficácia e fazer a melhoria contínua juntamente com a liderança, juntamente com os supervisores. Porque quem deve usar esses instrumentos e ferramentas da área de recursos humanos é a liderança. Então, a liderança não só precisa conhecer, colocar em prática e dar um feedback necessário para a área de recursos humanos para que esses processos sejam melhorados continuamente, para que sejam declarados como eficientes, e cada processo desse tem sempre um indicador de eficiência e de eficácia. E nós hoje então vamos deixar um pouquinho a gestão do clima de lado, que nós já falamos um pouco e você já tem a noção. Mesma coisa em relação à gestão da cultura e da sequência em relação aos processos de RH, na qual nós falamos que tínhamos os três principais, mas hoje a gente vai abordar mais do que esses três processos. Quais são os processos, então, da área de recursos humanos? Quais são os principais
que o supervisor, a liderança de linha de frente como um todo deve conhecer, porque está debaixo do guarda-chuva de recursos humanos. O primeiro é recrutamento e seleção. Depois nós vamos dar um detalhamento maior de cada um desses processos para que você possa entender, mas não é só de recursos humanos. Recursos humanos ele tem o objetivo de desenvolver esse processo de criar indicadores para verificar se são eficientes e eficazes, mas é através da liderança da produção e qualquer outra liderança que esses processos eles devem ser colocados em práticas, dando feedback ao gestor de RH. Então, o primeiro é recrutamento e seleção. O segundo é capacitação e desenvolvimento. O terceiro é gestão do desempenho. Quarto, gestão de carreira e sucessão. Quinto, comunicação interna e reconhecimento. Sexto, remuneração e benefícios. Sétimo, gestão do clima e cultura. Oitavo, saúde e segurança no trabalho. E 9, desligamento. Então eu trouxe para você quais são aí os principais processos de recursos humanos que, volto a falar, é função sua como líder de linha de frente da produção, que lidera pessoas, ter o conhecimento desses processos para que você possa aplicá-los no dia a dia da forma em que eles são esperados, da forma em que eles foram desenvolvidos, fazendo com que você teste na prática a sua eficiência ou não. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um desses processos para que você possa ter uma noção um pouco mais profunda de cada um deles. E, na verdade, todos eles alavancam aí o comportamento necessário, como nós já destacamos também. O primeiro processo, pessoal, que você realmente deve ter conhecimento, deve dedicar um tempo é em relação a recrutamento e seleção. Qual é o objetivo principal desse processo e por que você, supervisor e líder de produção, realmente precisa conhecer? Recrutamento e seleção é o processo pelo qual você define o seu time, né? Você começa a escalar aí as pessoas que vão jogar na sua equipe, no seu time. É o momento de distribuir as camisetas aos candidatos internos ou externos, caso internamente você não consiga preencher aquela vaga. Para aqueles que mais se enquadram aos valores e ao sistema de gestão da empresa. Então você começa a escolher as pessoas conforme aí aqueles que vão mais se encaixando no modelo de gestão da empresa, né, nas competências que você deseja no dia a dia para executar as suas operações, bem como para cumprir e verificar se a questão, se aqueles valores que a tua empresa realmente prega e executa no dia a dia, essas pessoas estejam encaixadas. Então, realmente, recrutamento e seleção parece que é um processo da área de recursos humanos, mas o responsável, na verdade, é a liderança, porque realmente se ele não estiver redondo, se ele não estiver justo, se ele não for eficiente e eficaz, realmente a gente vai acabar recrutando pessoas aí num tempo muito grande e pessoas que não atendem aí às nossas necessidades. Então tá aí o primeiro processo que você precisa ter muito cuidado, principalmente quando você monta aí a sua equipe na produção, uma vez que você quer gente boa, gente competente e gente capaz aí de trazer um resultado juntamente aí com você. O segundo processo é a capacitação e desenvolvimento, né? É um processo chave na área de recursos humanos, utilizado aí pela liderança de linha de frente. E o que é esse processo de capacitação e desenvolvimento? É a base de competitividade de qualquer empresa, né? Por quê? Porque as empresas competitivas elas devem ter um nível de capacitação e desenvolvimento muito melhor do que os seus concorrentes. Então, cada vez mais você puder capacitar, desenvolver as pessoas para que elas possam ser autogerenciadas, ou seja, elas saibam exatamente qual é a função e o que você espera delas. Uma vez que você desenvolve e as torna autogerenciáveis, você tem mais tempo para dedicar realmente o que importa, o que possa gerar valor aí para a sua empresa e para o seu cliente, porque você desenvolveu as pessoas. E também nesse processo você deve focar nos valores, né, na cultura, correção ou elevação dos níveis de desempenho. Então, uma vez que você desenvolve,
você vai aí moldando as pessoas naqueles valores que são importantes. O que são valores? São aqueles comportamentos que a empresa deseja de nós para que a gente possa cada vez mais ter aí o comportamento adequado para atingir as metas, né? E uma possível correção, elevação dos níveis de desempenho a partir do momento que você vai desenvolvendo competências para que as pessoas possam atingir o resultado. Então tá aí um segundo processo importante da área de recursos humanos, que é um dos pilares, aí o terceiro pilar da gestão de processos, que você aí de liderança de linha de frente precisa ter conhecimento e envolvimento. Mais um processo é o processo de gestão do desempenho. E o que é o processo de gestão do desempenho? Esse processo ele tem como objetivo aí avaliar o desempenho individual e das equipes frente às metas, valores e sistema de gestão. Então, o quanto as pessoas estão atingindo aquela meta, o quanto as pessoas estão tendo o comportamento adequado para atingir as metas, né? Bem como aí para cumprir os valores, para seguir aí o sistema de gestão na qual ele foi criado para que seja um caminho para atingimento das metas. Então, realmente você avaliar o desempenho das pessoas da sua equipe não somente é importante para a empresa, para você, mas para com elas também, para que elas possam realmente sentir o que elas devem voltar a repetir aquele comportamento, repetir um comportamento desejado ou alterar um comportamento não tão bom por um outro que possa melhorar e alavancar o seu desempenho. A gestão do desempenho também visa alavancar performance, reconhecer desempenhos e competências diferenciadas. Então é nesse momento que a liderança de linha de frente começa a observar quais são os seus talentos, né? As pessoas que realmente estão sendo desafiadas pelas metas começam a entregar resultado e realmente o supervisor começa a analisar aqueles que são mais avessos ao risco, ou seja, eles querem se arriscar, eles querem se comprometer, eles querem realmente se expor, e aqueles que ficam mais no background, né? Que ficam mais na parte de recuo, que gostam de ficar numa área mais protegida. Então faz com que a partir do momento que você faça a avaliação de desempenho, você reconheça aí quais são aí quem são as pessoas que se destacam, bem como quais são as competências diferenciadas daqueles que realmente estão dispostos aí a te ajudar para atingir as metas. Também visa reorientar desempenho e competências consideradas insuficientes. Então, quando a sua equipe que você avalia em relação ao seu desempenho não está sendo atingido ou está faltando uma competência, você pode nessa gestão fazer com que ela saiba disso e através aí do processo de desenvolvimento você possa, através da empresa ou através da sua abordagem pessoal, se você tiver conhecimento, possa treinar as pessoas para que elas adquiram esse conhecimento. Então está aí um processo importante de recursos humanos que a liderança realmente precisa conhecer. Um outro importante processo dentro aí do pilar de processos de RH é a gestão de carreira e sucessão. O que é a gestão de carreira e sucessão, pessoal? Tem a função de reconhecer os melhores, oferecendo-lhes pelo desempenho e pelas atitudes apresentadas oportunidades de crescimento e realização. A partir do momento que na gestão de desempenho você vai acompanhando e vendo o desenvolvimento daquela pessoa, não só em relação à competência que ela adquiriu, mas principalmente em relação ao resultado alcançado, se bem que realmente as competências elas fazem com que o resultado seja atingido com mais facilidade e principalmente com ética, você realmente através da gestão de desempenho, você impulsiona as pessoas para o processo de gestão de carreira e sucessão, porque você começou no dia a dia e durante o ano e durante os anos realmente identificar talentos pelo modo que você vê algumas pessoas tendo um destaque superior em relação a algumas outras. E cuidar dos talentos
deve ser uma preocupação constante dos líderes, principalmente aquele talento que é prata da casa, aquele talento que vai sendo criado e desenvolvido por você, que faz com que ele não só queira esse crescimento, mas se ele está ali e gerando desempenho é porque ele gosta da empresa. Então é importante que a liderança realmente dedique tempo para desenvolver e identificar seus talentos para que o processo de sucessão seja garantido. Um outro processo importante que a liderança de linha de frente precisa conhecer é o processo de comunicação interna e reconhecimento. Então, comunicação interna é o processo que conecta a mente e os corações, né? É um processo que precisa ser realmente muito bem desenvolvido para que atenda às necessidades das pessoas, bem como atenda às necessidades práticas. E para que essa combinação seja feita, é importante você utilizar uma série de mecanismos importantes e de gatilhos mentais para que as necessidades das pessoas sejam sempre atendidas, principalmente a parte de empatia e autoestima, para que realmente elas possam ter a segurança necessária num processo de comunicação. Esse processo ele deve inspirar e mobilizar colaboradores a ser um aliado das causas organizacionais. Então, o processo de comunicação eficiente, aquele que induz as pessoas a um determinado comportamento. Todo o resto é balela. Então, um bom processo de comunicação é aquele que a empresa faz influenciando as pessoas para que ela tenha o comportamento esperado. E para que isso aconteça, existe realmente um balanceamento no processo de comunicação entre o atendimento das necessidades pessoais e também o atendimento da necessidade da organização ou da empresa. E através desse processo é que dá-se prioritariamente pelo exemplo dos líderes e suas inter-relações. Então, mais do que algo que é falado, o processo de comunicação ele é dado, ele é executado, ele é proliferado através do exemplo do líder, porque mais do que você falar é você agir. Então perceba muito bem como você age no dia a dia, porque esse é o processo de comunicação que está em pauta, que as pessoas estão observando o tempo inteiro. E muitas vezes ele está desconexo em relação à comunicação esperada pela direção da empresa. Um outro processo é a gestão do clima e da cultura, que é o processo e por que você deve estar atento. O processo de gestão do clima e da cultura, ele deve propiciar aí um ambiente interno positivo, dinâmico e desafiador, que estimule as pessoas, né? E estimule os líderes para que realmente o orgulho de se pertencer à empresa ele seja desenvolvido. Então é aquele ambiente realmente sadio, positivo, desafiador. Isso não quer dizer que não haja pressão, mas a pressão correta, adequada, né? Fazendo com que os resultados desafiadores realmente sejam atingidos, porque o clima de desafio, o clima de suporte, o clima de incentivo e de cooperação seja criado pela liderança. Então quem cria e desenvolve o ambiente interno é sempre a liderança, independente de quão desafiador sejam as metas da empresa. E os líderes são os principais responsáveis aí que nós já comentamos por esse ambiente estimulante e que possibilite a realização das pessoas por meio de metas e recompensas pelos resultados obtidos. Então aí o processo de gestão de pessoas, a partir do momento que você vai fazendo a gestão do desempenho e avaliando o desempenho de forma periódica, você vai reconhecendo as pessoas, né? Tanto em relação ao reconhecimento que a faz desenvolver, ser promovidas, ou alguma outra maneira que você traga consequência, né? Consequência de um resultado, tem muito resultado, muita consequência boa, mas tem consequências não tão boas a partir do momento que realmente o desempenho inconstante e ruim seja perpetuado por muito tempo. Então é importante que durante a gestão de desempenho a liderança possa fazer esse acompanhamento para que as pessoas possam
ter a certeza se elas estão indo bem ou não no seu processo de avaliação, para que seja realmente dado a oportunidade a elas de não só conhecer, mas com a sua ajuda como líder, desenvolver ao longo do tempo. Se mais tarde você tiver que tomar uma decisão, você está de cabeça tranquila porque você fez tudo o que poderia fazer para que aquela pessoa não somente soubesse do seu desempenho, bom ou ruim, mas também tivesse seu apoio para ser desenvolvidas. Um outro processo importante de conhecimento da liderança de linha de frente da produção é o processo de remuneração e benefícios, né? É através desse processo que a empresa visa atrair, reter e valorizar as pessoas por seu desempenho e contribuição, né? O sistema de consequências. Em geral, é composto de 3 partes, né? A parte de benefícios e remuneração, que é fixa, ou seja, aquele salário mensal condizente aí com as práticas de mercado, que seja justo, que seja praticado aí realmente relativa àquela classe profissional. A parcela que é variável do salário, negociada e proporcional aos resultados obtidos e negociados aí principalmente aí com a comissão de fábrica e juntamente alguns momentos com o sindicato. E a terceira parte da remuneração, que são os benefícios, né? Adaptados à realidade do negócio e às práticas locais. Então, esse sistema ele é sempre desenhado com esse objetivo, né? Não só de reter os talentos, que principalmente foram desenvolvidos e percebidos durante a gestão de desempenho, que é um dos processos que nós comentamos, mas também de atrair nova mão de obra fora da empresa e valorizar as pessoas pelo seu desempenho superior e por sua contribuição, pelo seu comportamento. O penúltimo processo importante para conhecimento da liderança de linha de frente é saúde, segurança e meio ambiente, né? Hoje, saúde, segurança e meio ambiente, para várias empresas, ele vem em primeiro lugar. Então, as pessoas elas têm que voltar para suas casas da mesma forma em que elas chegaram, né? Sem uma gota de sangue, né? Sem um arranhãozinho, sem um escorregão, né? Realmente saudável, da mesma forma que chegou da empresa. E o que diz então aí o processo e por que você deve conhecer, né? Então esse processo ele é voltado aí ao cuidado, né, com a saúde ocupacional do colaborador em cada ambiente fabril. Então nós temos aí que zelar pela saúde das pessoas nos seus vários aspectos, não só de ruído, mas como de calor, de condições de ergonomia, que a empresa, através dos seus técnicos de segurança, bem como da sua supervisão, percebem aí um ambiente muitas vezes saudáveis ou com oportunidades de melhoria. Então é importante que você entenda o quão é importante nós zelarmos pela saúde do trabalhador, pela segurança do trabalhador. Tem que realmente vir em primeiro lugar. E também nesse processo tem-se aí a gestão adequada dos aspectos e impactos ambientais gerados pela empresa. Então, o que é aspecto ambiental? Pessoal, aspecto ambiental é todo o resíduo, é todo o produto final resultante de uma fabricação, que não é o produto. Então, você fabrica o produto, mas como parte residual, não só desse produto, mas em relação a muitas vezes algum tipo de suprimento que você utilizou, acaba sendo um aspecto ambiental que vai gerar um impacto ambiental caso você não faça a gestão adequada desse resíduo. Então é muito importante durante esse processo que você entenda aí o que é aspecto, o que é impacto ambiental, porque realmente não só é uma obrigação nossa como ser humano e para com o meio ambiente. Então perceba bem que realmente, principalmente as empresas que têm a norma ISO 14000 ou ISO 45000 tratam realmente com muita profundidade em relação a esse tema. E dentro ainda de saúde, segurança e meio ambiente,
está o uso correto e sustentável dos recursos naturais finitos do planeta. Nós estamos falando que principalmente energia elétrica e água, né? Gás natural, são recursos finitos e que nós devemos utilizar para que a quantidade de cada parte de energia, de cada parte de água, de cada parte de gás, pela unidade de produção, por peça, por quilo, por metro, seja realmente gerida e buscado a sua eficiência a cada ano que passa, fazendo com que, no mínimo, a gente mantenha e, de preferência, possa reduzir aí o consumo dessas partes por peça produzida, através aí da gestão desses recursos sem desperdício. Então tá aí o que você precisa saber em relação à saúde, segurança e meio ambiente. São coisas fundamentais, são processos fundamentais dentro da área de recursos humanos que a liderança precisa reconhecer. E por fim, o processo de desligamento. O processo de desligamento também está voltado dentro dos processos e ferramentas importantes dentro de recursos humanos que toda liderança de linha de frente precisa conhecer. Muitas vezes as pessoas, por falta de experiência, e realmente é importante, principalmente nesses momentos, para que seja dado a devida atenção e o cuidado para quem for dispensar um colaborador, para que seja feita o speech, né? Que seja feito o discurso correto, adequado, justo e que envolva muito respeito àquela pessoa que está saindo naquele momento. E esse processo basicamente, né, que é a entrevista de desligamento, é o melhor termômetro para avaliar a qualidade da gestão do ambiente de trabalho e do clima organizacional. Através daquelas entrevistas de desligamento, daqueles relatórios de desligamento, que o funcionário tem a oportunidade muitas vezes de relatar aí desvios em relação ao sistema de gestão, problemas em relação ao sistema de gestão de pessoas. Realmente deve ser dado o devido cuidado e o devido peso em função do histórico desse funcionário em relação à empresa, mas sempre tem coisas boas e a partir do momento que várias entrevistas de desligamento sejam coletadas e algo crônico seja repetitivo, é necessário então que a gestão como um todo conheça e corrija esse desvio para que alguma coisa que esteja acontecendo internamente e de insatisfação dos funcionários seja corrigido o mais breve possível. E esse desligamento, né, e essas entrevistas, se bem conduzidas de forma aberta e empática para analisar as causas de saída, serve aí para aperfeiçoar o processo de gestão de pessoas e melhoria da imagem da empresa. Então perceba bem, se você não trata de algum tipo de problema relatado pelos funcionários que foram desligados nessa entrevista de desligamento, nesses formulários de desligamento, o funcionário realmente vai falar muito mal da empresa para as pessoas à sua volta. E aí na comunidade, no mercado, a imagem da empresa fica muito ruim. Então é importantíssimo que esse desligamento, esse processo de desligamento, não só o processo em si, que é feito pelos seus líderes, bem como as entrevistas de desligamento, sejam realmente tidas como informações importantes para melhorar continuamente aí o sistema de gestão de pessoas. Então tá aí os principais processos que a gente destacou. Pessoal, tá aí o conteúdo de hoje. Eu trouxe 9 processos que o supervisor de linha de frente, o encarregado, o coordenador, ele precisa ter o conhecimento para que ele dedique tempo, dedique uma parte do seu tempo semanalmente para estudar e colocar em prática, bem como não esquecer aí de afinar, de ajustar esses processos juntamente à área de recursos humanos, se vocês acharem necessário. Mas é importante que vocês conheçam esses processos para que vocês possam aplicá-lo da melhor forma possível e da forma mais esperada possível que a empresa tenha de alinhamento, fazendo com que realmente você, através da gestão de pessoas, exercendo a sua liderança, você possa aí promover o comportamento adequado das equipes para que atinjam as metas. Então, realmente, hoje você tem mais um episódio voltado à gestão de pessoas que vai alavancar com certeza
o resultado que você tem na sua empresa, fazendo com que te ajude a construir aí o primeiro pilar, que é a construção de uma vantagem competitiva significativa a seu favor e da empresa também, mas principalmente a seu favor, que é a geração de valor. Pessoal, esse foi o episódio de hoje, a segunda parte da área de gestão de pessoas, tão importante e fundamental para os supervisores. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, envie a sua sugestão, compartilhe os vídeos com os seus colegas de linha de frente da produção, deixe o seu comentário, deixe o que você gostou, é muito importante para que eu saiba, e faça a sua inscrição para que você realmente, acionando o sininho, possa receber todas as notificações quando um novo vídeo for lançado. Muito obrigado e até o próximo episódio.